Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Tá começando mais um programa A Hora do Esporte. Aqui o nosso encontro semanal, sempre para falar de esporte, com grandes convidados, esportistas, personagens das mais diversas modalidades. Hoje quero trazer uma pessoa para falar sobre a formação de novos atletas. Árbitro de futebol, gestor esportivo, organizador de grandes eventos, mas uma pessoa muito antenada com a formação de novos jogadores. Aquele sonho que muita gente tem de se tornar um grande jogador de futebol, mas precisa passar por muita disciplina, por muito trabalho e, acima de tudo, pessoas boas ao seu lado, sempre orientando. E eu estou ao lado de uma dessas pessoas que tem o seu compromisso de organizar grandes eventos, de estar ao lado de grandes clubes de futebol, mas, acima de tudo, de respeitar essa garotada que sonha e sonha muito. Tô falando do meu amigo Marden Soares. Tudo bom, Marden? Que bom tê-lo aqui com a gente para bater um papo. Luciano, um grande prazer ser recebido aqui nessa maravilhosa casa, na Hora do Esporte, né? E para falar um pouco da formação, do que é a formação de novos atletas, né? Um prazer. Aliás, você tá nesse meio faz tempo, né? Eu falei de árbitro de futebol, eu conheço você de grandes carnavais, de vários carnavais, né? Exatamente, Luciano. Agora, neste maravilhoso 2025 que estamos aí iniciando, estamos chegando a 25 anos. Legal. Organizando competições esportivas nas categorias de base. Muito legal, muito legal. Você apitou durante muito tempo. Hoje não, hoje está só por trás ali, não está apitando mais não, né? Não, hoje, quando necessário, às vezes apito algum amistoso, algum jogo preparatório de sub-20, preparatório de profissional, né? Uhum. A gente atua de vez em quando, mais na assistência, né? Sim. Mas a gente, quando possível, a gente atua assim. É muito gostoso, é prazeroso ser árbitro. Agora falar uma coisa, você que apita base, né, que orienta principalmente base, é mais difícil do que no profissional, né? Porque no profissional, o cara dá aquela simulada, você já dá uma olhada feia ali, dá um cartão amarelo, o cara já toma. Agora, do lado de fora, na base, aqueles papais e mamães malucos, é padrinho, é vovô, é vovó, é titio. Rapaz, ali é difícil, hein? Luciano, eu te confesso que é muito difícil mesmo, porque cada vez mais, né, os pais, alguns acham que estão no estádio, né? E, na verdade, a gente está ali para a formação desses jovens, né? Através do esporte, através de um modo de comportamento, como eu posso dizer, integração, né? Integração através do esporte. E alguns acabam extrapolando, né? Cobrando até o filho demais, né? Cobrando os filhos de uma forma até excessiva e cobrando todos que trabalham, né? Pessoal da arbitragem, organização. E, às vezes, quando você tenta colocar de alguma forma a regra do esporte, né? O pai ele não entende dessa forma e acaba aí tentando atrapalhar o trabalho, o serviço. Esse é um ponto, Marden, que eu queria falar contigo, porque eu converso com alguns treinadores, principalmente em relação às categorias de base, e a gente sente que há uma barreira pesada no que diz respeito a essa pressão externa. Lógico que sempre existiu o pai apaixonado, a mãe apaixonada, enfim, a família, né, de uma maneira geral. Mas de uns tempos para cá isso tem se tornado até um pouco agressivo em alguns momentos. E imagino que você ali conduzindo, criando regras, criando eventos para que, né, essas crianças possam ter oportunidade de praticar o esporte, porque, acima de tudo, é a prática do esporte. O ganhar ou perder é uma consequência da vida e o perder é muito mais certo do que o ganhar, né? A gente brinca o seguinte, se tem 30 equipes, 29 vão perder. Isso já está definido quando começa. Então, é muito mais gente perdendo do que ganhando. Você sente isso no dia a dia, essa dificuldade de lidar com esse novo momento assim, de pressão em cima dessas crianças e aí, por consequência, a pressão em cima de arbitragem, a pressão em cima do adversário, a pressão em cima de organização? Ô, Luciano, infelizmente, a maioria das pessoas que acompanham realmente não entende a regra do jogo. Principalmente no futebol 7, né?
que é uma regra diferente do futebol de campo. Então, muitos pais, por desconhecerem a regra do jogo, acabam influenciando, né? Influenciando no comportamento, nos gritos, né? Na pressão. Às vezes o filho erra um passe, alguma coisa, ele acaba pressionando o treinador porque fez uma substituição que ele não concorda. Isso, de fato... O pai não concorda, né? Exatamente, o pai não concorda e isso acaba realmente prejudicando. Tira a concentração do treinador, tira a concentração do atleta, tira a concentração do árbitro e isso só vai oprimindo, né, a beleza que é o esporte, né? Então a gente, nas nossas competições até, a gente faz as competições de futebol 7, onde todos têm a sua premiação, série ouro, prata, bronze, série especial, porque o objetivo, na verdade, é o esporte, é a integração e a formação, a evolução esportiva aí do jovem. E tem um fator que eu acho que é importante a gente citar, que é essa relação de pressão em cima de garotos. Porque antigamente, né, a gente ouvia falar assim, o fulano era jogador de futebol, a família olhava torto, né? O pai e a mãe da menina não queria que ela se envolvesse com um jogador de futebol, isso não vai dar futuro. Hoje já é o contrário, né? O jogador de futebol é visto. Só que também, acompanhando o dia a dia do esporte, a gente sabe que é uma absoluta exceção. A grande maioria dos atletas, eles passam por grandes dificuldades, eles não têm condições de sobreviver, e isso acaba meio que dando uma ilusão. O Neymar, o Cristiano Ronaldo, né, o jogador muito bem sucedido, que não é uma realidade. Aí você vê, às vezes, pais que ou a mãe ou o pai deixa de trabalhar para acompanhar o menino, e aí ele acaba influenciando diretamente ali com o treinador fala, olha, não ataca. E o pai fala, não, vai pra frente, porque você tem que fazer o gol. Isso eu imagino que também seja um outro problema que você tenha que administrar e principalmente presenciar no dia a dia, né? Exatamente, Luciano. Inclusive, assim, tem pais que levam para campo o sonho dele. Sim. Levam para campo talvez uma frustração que ele teve de não ter conseguido chegar a ser um atleta profissional. Então, muitas vezes, ele leva essa pressão para cima do filho. E a gente vê aí pais que o filho joga em 3, 4 lugares no mesmo dia. Então isso é muito complicado. E o pai acaba levando essa pressão pro filho, né? Não deixa que ele tenha um desenvolvimento salutar, né? Tranquilo, dentro do que o esporte pode proporcionar. E assim, isso dentro das escolas de futebol, ela tem todo um processo, né, de formação, de evolução, de disciplina, de treinamento, para que o atleta desenvolva naturalmente, que ele possa se divertir, né, e evoluindo naturalmente. E isso tem um fator também que é curioso, porque principalmente na categoria de base, lógico, não as grandes equipes, mas a formação ali amadora, você vê o aluno como um cliente. E o professor, sabendo disso, ele também fica preso a determinadas situações, o que não vai colaborar em nada na formação do menino. O professor acaba se sujeitando a aceitar certas condições ali, e eu já ouvi algumas vezes assim à beira de campo, o pai falando, poxa, eu pago o seu salário, ou então eu vou tirar ele dessa escolinha e não sei o quê, que é algo que na formação pessoal da criança ali, a gente não vai nem falar do atleta, mas porque é uma formação ainda como pessoa, é muito prejudicial, voltando, nem pensando dela se tornar um atleta, mas não vai ser um bom cidadão a partir desses princípios que o próprio pai ali, de uma forma quase que racional, coloca no dia a dia, né? Luciano, dentro desses 25 anos que a gente tem organizando competições, a gente tem aí, a gente chama o pessoal da velha guarda, né? Nós temos muitos educadores, né? Onde a gente encontra esses garotos que já lá atrás foram atletas da escolinha. O atleta hoje ele é um advogado, ele é um fisioterapeuta, ele é um profissional de educação física. Então, realmente, existe um trabalho dentro das escolas da formação do cidadão,
da formação que não é só as 4 linhas, né? Existe um campo muito grande dentro do esporte, são fotógrafos, são cinegrafistas, são muitas pessoas que hoje atuam no esporte e foram aí ex-atletas, né, de escolas de futebol. Então a preocupação do professor não é só essa. E hoje eu vejo muitos que conseguem encarar esse fato e peitar, de certa forma, o pai, não achando que ele seja refém de uma mensalidade. O objetivo do professor, o objetivo da escola é realmente formar o cidadão em primeiro lugar. Esse é um fator que a gente precisa estar muito atento, né? E eu vejo que, de certa forma, a formação não tem sido muito adequada. Tanto é que quando a gente chega no grau do sub-20 ali, que é quase profissional, hoje muitos clubes já têm, né? A gente vê no passado aí Hendrick, Estevão, quer dizer, jogadores aí de 17, 18 anos que já estão jogando no profissional e com protagonismo. Mas aumentou muito o caso também de, vamos dizer assim, falta de educação, até para ficar uma palavra suave, né? Falta de educação dentro do esporte. Você acha que é por conta dessa formação aí que vem tão cheia de problemas aí ao longo do tempo? Eu acho que sim, Luciano. Acho que o excesso de defesa do pai às vezes acaba levando o atleta para dentro de campo numa educação que ele tem dentro de casa. Do garoto responder, responder é uma coisa até natural, mas responder de forma agressiva, né? Não concordando com uma marcação, achando a cultura, né, que se existe, que o árbitro está lesando, o árbitro está roubando. E a gente vê, às vezes, criança de 8, 9 anos chamando o árbitro de ladrão. Então é uma coisa que traz de casa, traz do alambrado para fora, a criança ouvindo aquilo acaba transportando para dentro de campo. Disciplina, acho que qualquer área de atividade do mundo, né? Não estou falando só do esporte e nem só do futebol. O esporte, de maneira geral, é um exercício de repetição, né, para que a gente possa buscar excelência dentro de cada atividade, mas a gente tem tido muitos problemas em relação à educação de pessoas, à evolução do nosso futebol. Muito jogador que sai daqui, vai jogar na Europa, bate lá e volta muito rápido, aí você fala, pô, mas tinha potencial, mas não conseguiu se adequar. O se adequar é o quê? É horário de entrada, horário de saída, que é algo que deveria ser quase que uma obrigação, né? Olha, o que a gente vê, principalmente os captadores, né? O que eles buscam, geralmente não é só o atleta aquele bom de bola. Existe todo um contexto. A família também, hoje, é um contexto dentro da formação do atleta. Então, muitas vezes o atleta está no clube, chega no clube, tem um bom potencial, mas o comportamento extracampo, que é o comportamento dos pais, acaba prejudicando o relacionamento do atleta com o grupo, com o treinador. Isso às vezes acaba comprometendo a carreira desse jovem. Você tem buscado até formas de evitar o contato? Tem isso aí de repente, ter uma certa restrição? Porque eu vejo que tem algumas competições que o pessoal não deixa nem entrar pais, né? É um absurdo, às vezes até, mas tipo treinamento, né? O pai não entra, alguns clubes também já de grande expressão do Brasil. Como assim, não dá para ser por bem, às vezes tem que ser por mal, até para tentar coibir um pouco isso? Olha, Luciano, as nossas competições são abertas, não são cobrados ingressos, né? Porém, quando há um caso em que a gente sente que está extrapolando, a gente orienta a arbitragem que paralise a partida, chame o treinador responsável pela equipe em que a pessoa está causando aquele desconforto e esse treinador vai conversar com a pessoa que está causando desconforto no ambiente. Caso persista, tem-se o risco até da gente paralisar a partida e a equipe perder os pontos do jogo. Acho que não é o ideal, mas infelizmente isso acaba acontecendo. E é importante a sua
a sua fala em relação a isso, Marden, porque a sociedade anda muito agressiva, né? Não é só o futebol. O futebol está inserido na sociedade, não tem como a gente fugir também, mas a gente tem visto cada vez mais jovens agressivos, independente de esporte ou não, mas as pessoas que acabam não se respeitando, as pessoas que acabam se ofendendo de uma maneira, e eu acho que o esporte como ferramenta de educação é muito importante. Então é fundamental ter essa sua postura de tentar diminuir isso através das suas atividades. Vamos dar um rápido intervalo. Eu estou hoje com o Marden Soares falando sobre formação de atletas e daqui a pouco a gente volta. É rapidinho, não sai daí. Beleza, voltando ao programa A Hora do Esporte, hoje com Marden Soares falando sobre formação de atletas, organização de eventos. Aliás, eu queria até perguntar isso para você, Marden, sobre eventos. 25 anos de caminhada aí, você tem ideia quantos campeonatos você já organizou? Quantas partidas, então, aí seria uma loucura. Olha, realmente eu não tenho esses números não, mas assim, hoje a gente organiza 3 competições no primeiro semestre e 3 no segundo semestre. É um total de 6. Sim. De 6 a 8 por ano. Porque há anos que a gente faz aí a Copa América, né? Que a gente recebe aí algumas equipes do Chile, do Peru, algumas equipes de fora, né? Uhum. E a gente organiza a Copa América também. Mas, vou te contar, são muitas partidas, tem um histórico muito grande de grandes competições nacionais internacionais, né, tanto de futsal 7 quanto de futebol de 11, e além também tivemos competições femininas, né? E você, além da base, né, que a gente bateu um papo bacana no primeiro bloco, mas você também faz o principal, né, que é um campeonato amador, mas com a categoria principal, para aqueles caras que gostam do esporte, mas, enfim, escolheram outras profissões, ali um é advogado, outro é engenheiro, outro é médico e tal, mas gosta de bater sua bolinha, organizou um time, tem condições de continuar praticando o esporte, né? Ô, Luciano, na verdade, hoje a gente presta um serviço terceirizado. Sim. De organização de eventos para empresas, né? Legal. E toda a parte técnica e a parte de arbitragem, né? Então a gente faz esse trabalho hoje, onde o nosso foco maior realmente é a base, sim, mas nós prestamos serviços aí para empresa nessa organização de eventos. Legal. O Futebol 7 deu uma época quando teve aquele showball, né? Ganhou uma notoriedade. Depois ele deu uma caída. Como é que está hoje a realização do Futebol 7 no Brasil? Olha, o Futebol 7 infelizmente... É o Futebol, né? Society, né? Infelizmente, assim, por vaidade, né? Existem diversas confederações, né? Existem diversas confederações, diversas federações no mesmo estado, né? Mas é o esporte mais praticado, né, no Brasil, o esporte mais praticado. Nós temos quadras de futebol 7 em todo lugar, né? Uhum. Está perdendo um pouquinho espaço para alguns prédios aí, mas o esporte mais praticado. E como eu posso dizer, é o esporte mais gostoso, assim, porque num lugar livre, o campo reduzido. Tem o conforto da grama, mas não tem o tamanho também do campo. Exato, então... mas o atleta ele acaba sendo assim mais exigido, né, do que o futebol de 11, porque ele toca na bola o tempo todo, ele precisa entender o jogo, né, o deslocamento, a marcação. E o futebol 7 ele continua muito forte, né? Legal. Inclusive com competições nacionais e internacionais, né? Eu tenho acompanhado alguma coisa que tem chegado aí de equipes indo jogar fora também. Isso, nós tivemos aí recentemente a equipe do Santos, né? Pela Confederação Brasileira de Soccer Society, foi campeão da Libertadores, realizado lá no Paraná, né? No ano passado. Então nós temos aí grandes competições nacionais e internacionais, né? A maior delas hoje é a Confederação de Futebol 7 Brasil, né? Ela é a maior confederação hoje
e realiza aí grandes competições a nível nacional e internacional. Aliás, falar de futebol society, a gente precisa abrir uma vírgula, né, um parênteses para falar e prestar uma homenagem sempre para o senhor Milton Matani, Sim, né? Foi sim. eu brincava com ele e ele dava muita risada. Toda vez que eu via numa quadra, em algum espaço, eu falava assim, o Charles Miller do Futebol Society, né? Realmente ele teve essa representatividade para o esporte, Sim, né? com certeza é o símbolo, né? Sim. É o criador do Futebol Society e com certeza ele é sempre lembrado no nosso meio. Legal, de grandes competições. Agora, assim como o futsal, ele dá muita base também para a garotada ali com 5, 6, 7 anos de idade, começando na atividade física, como domínio. Até esses dias o Ronaldo Fenômeno deu uma declaração dizendo que o atleta de futebol profissional ele deveria, pelo menos até 12 anos, jogar futsal por conta do domínio. O Society ele também dá isso, né? Porque é um espaço reduzido, então ele trabalha um pouco mais com controle de bola, com a noção de espaço. A pessoa que vem dessa formação, ela no campo, é muito mais fácil ela se adequar e se destacar do que o contrário de uma pessoa que vem do campo e de repente ir para um espaço mais reduzido, né? Exatamente, Luciano. Até eu tive a oportunidade de visitar alguns países aqui na América do Sul e eles trabalham até o sub-13 o campo reduzido, o campo de society, porque ganha, né, essa velocidade de raciocínio, de domínio de bola, de um passe mais objetivo. Então, assim, a base até o sub-13 nos países aqui vizinhos, ele tem essa formação e já no sub-15 para cima, 14, 15 para cima, eles acabam atuando mais no futebol de campo, onde já tudo que recebeu, né, de informação, de capacitação no futebol 7 transfere para o futebol de 11. Eu participei há alguns anos, eu fui até Maiorca, na Espanha, acompanhar o Maiorca Cup, e era um campeonato de futebol society, muito legal, muito bem organizado, e com equipes Real Madrid, Barcelona, Borussia Dortmund, eram as principais equipes da Europa, algumas equipes do Brasil, inclusive foram quando eu fui acompanhar, e o que é legal é que tem essa consciência também, né, no futebol europeu de quanto mais você poder colaborar com a formação individual, lógico que tem também depois a parte tática, né, de trabalhar no âmbito coletivo, mas essa parte individual de fundamento para os jogadores é muito importante até para o desenvolvimento do esporte, né? Exatamente. E como você falou, realmente os clubes europeus também têm essa formação, essa preocupação, e o Mallorca Cup é uma referência, né, dos grandes campeonatos nesse sentido de formação e, na verdade, de um nível técnico muito alto, né? Inclusive, nós temos aqui o pessoal do Inter Ipiranga, Sim, que participa sempre eu lá. acompanhei eles. Exatamente, foi sempre muito legal. participam lá. É uma referência do Brasil lá fora. Muito legal. É muito legal mesmo. E é uma campeonato super organizada. Na América do Sul tem algo parecido, assim? Olha, nós temos a Dani Cup, temos a Iber Cup, que tem aqui, tem em Portugal. Nós temos a Iber League, né, que faz parte da Iber Cup, que é realizada aqui na Playball. Temos qual mais competição? Temos algumas competições nesse sentido, sim, que... Da mesma forma que o brasileiro gosta de ir para fora, para jogar e se apresentar, você sente também que o europeu, o latino, quer vir ao Brasil para vivenciar aquele momento, para ter o contato também com o povo brasileiro? Sim, sim. A Dani Cup, a Go Cup também, que é uma grande competição lá em Goiânia, eles recebem, né, essas equipes europeias também para participar. E tem vindo cada vez mais, né? Equipes europeias, até asiáticas, né? Para ter essa vivência aí dentro do futebol brasileiro, que eles consideram ainda aquele futebol malandro, aquele futebol diferenciado que eles gostam de apreciar. Você no dia a dia, essa ginga brasileira está perdendo espaço para uma consciência tática e técnica muito mais priorizando o coletivo do que o individual? Luciano, sim. Infelizmente, sim. A gente está copiando muito o futebol europeu.
Então, assim, estão se criando linhas e tirando esse poder de criação do atleta fazer o um contra um, de fazer o drible, de fazer o improviso. Cada vez mais o pessoal está limitando, né, essa capacidade que o brasileiro tem de balançar e colocar o adversário na roda. Você além de um grande esportista, você é um cara que torce pelo Santos Futebol Clube. Quer dizer, você viu a nata do esporte mundial, aquele Santos encantador. Lógico que ali a gente tem, né, desde Pelé, que é algo sobrenatural, mas o que a gente tem visto hoje aí está muito longe daquele futebol, né? Tá muito, Luciano. A gente vê hoje o atleta muito preguiçoso, né? Você vê numa cobrança de lateral, o atleta não balança o corpo para receber, ele fica estático esperando receber uma bola. E você via nos atletas dos anos 70, 80, 90, deslocamento, a forma de buscar o jogo, a forma de entender o jogo, muito mais do que hoje, né? Hoje a gente vê uma lentidão muito grande de raciocínio. São poucos, né, que acabam sendo aí diferencial no meio do futebol atual. E o que você acha que é isso? É estratégia? É formação? Falta de trabalho também ali no começo? Ou o sistema acaba engolindo mesmo? Olha, é o sistema, né? Porque assim, hoje a gente vê um 10 dando o carrinho, um 10 tomando cartão amarelo. Então isso é uma coisa inadmissível, né? 10 ele tomava o carrinho. Ele tomava o carrinho. Então, assim, hoje o atacante ele é obrigado a marcar. Então, assim, o futebol está mais preocupado em marcar do que criar. Então, isso acaba mudando muito. As linhas estão muito fechadas, todo mundo jogando retrancado. Então, isso realmente onera muito a grandeza, a visibilidade do futebol. Você comentou sobre o 1 contra 1, né, que está acabando cada vez mais no futebol. E é algo que eu percebo muito, né? Porque os técnicos agora, eles acabam até punindo o garoto que tentou um drible, e ele vai errar, lógico que ele vai errar. Mas ele precisa ter essa liberdade para ele fazer de novo e aí acertar na segunda e acertar na terceira. E o que a gente vê cada vez mais que é o seguinte, ó, pegou, se não tem ninguém livre, você toca para trás, né? Então é algo, não sei se é por conta disso que a gente tem visto o Brasil cada vez menos protagonista no futebol internacional, porque a gente tem jogador ainda brasileiro que vai para fora, mas se você pensar de uma maneira bem fria, a gente não tem grandes jogadores protagonistas brasileiros. O Vinícius Júnior lá, mas o Vinícius Júnior, por exemplo, ele está num cenário dentro do Real Madrid onde você tem o Mbappé, você tem o Bellingham, você tem outros jogadores ali, o Modric, que são tão importantes quanto ele, não que ele não seja, mas ele não é, por exemplo, como era o Ronaldo Fenômeno antigamente, como era o Cafu jogando no Roma, depois no Milan, como foi o Kaká, como foi o Ronaldinho Gaúcho, como foi o Romário, jogadores que eram protagonistas, assim, o time jogava quase que em função deles. Essa safra de jogadores que eu gosto de, com dor no coração, mas falar que são jogadores muito mais operários, né, do que engenheiros, porque eles criam muito pouco e só meio que conduzem ali. É uma tendência hoje também do nosso futebol por conta desse processo de formação que você tem citado? Olha, Luciano, infelizmente porque, como eu citei, né, a preocupação é em marcação e não criação. Então, quando tem um jogador mais criativo, muitas vezes ele é limitado a ter que fazer um passe mais rápido, não deixam ele usar a criatividade para um passe mais arrojado, para um passe que... Até isso, os atacantes estão mais estáticos. Então, aquele atleta que enxerga o jogo como um Paulo Henrique Ganso, como os tempos de Dr. Sócrates. Então, com um ataque mais estático, fica mais difícil o atleta de criatividade achar uma jogada mais
diferenciada. O jogador não aparece, Não né? aparece, Ele se exatamente. esconde ali atrás da marcação. Ô Marley, e você também tem uma outra atividade que eu acompanho, que é também de vez em quando como comentarista, né? Você tá sempre ligadinho lá com o pessoal do Juventus lá também. Conta isso pra gente. A gente, até a gente iniciou há uns anos atrás um programa na Web Rádio Moca, do nosso amigo Marcelo Santos, uma pessoa que me acolheu, me recebeu muito bem lá, e a gente tinha um programa chamado Arena 7, que era voltado para o futebol 7, né, Futebol Society, onde nós tínhamos lá a entrevista com jovens atletas, né? Isso dava uma conotação de importância, né, ao jovem, isso muito legal. E posteriormente, acompanhando, né, os jogos do Juventus e com a minha formação em arbitragem, passei a comentar a arbitragem nos jogos do Juventus. Então, hoje eu faço parte da equipe da Web Rádio Moca. Quando a gente tem a oportunidade de estar, né, acompanhando o Juventus aí pelos estados do Brasil afora, aí, aqui em São Paulo, no caso, né, nas competições de São Paulo, a gente faz lá o corneta da arbitragem lá. Boa. É o Marden. Legal, grande Marden. Aliás, mandar um abraço ao nosso grande Marcelo Santos, a toda a equipe da Web Rádio Moca, que são, procure aí você em todo o Brasil, Web Rádio Moca, que eles desenvolvem um trabalho muito legal, acompanhando o dia a dia do Juventus, né, que completou em 2024 100 anos de história, uma história maravilhosa esse Juventus. Ô Marden, e 2025? O que tem de evento aí já programado, que já está, né, já conversando com um, conversando com outro, com local, com clubes? O que você pode contar pra gente? Olha, Luciano, agora, em março, agora a gente inicia a Copa São Paulo de Futebol 7, os jogos na Playball Pompeia, né, onde a gente... Que é o Maracanã do Futebol Society. É a Disneylândia aqui Disneylândia. de São Paulo, né? Lá tem 14 quadras, né? A gente é muito bem recebido lá. E a gente organiza, então, a Copa São Paulo de Futebol 7 nesse primeiro semestre. Todas as categorias? Categoria dos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Rapaz. E nós temos aí a Copa Libra F. Nesse primeiro semestre, nós teremos lá no 7 de setembro da Água Rasa, aos domingos, né? Nas categorias Sub-12, Sub-14 e Sub-16, também com início agora em março. Tem competições internacionais. Esse ano é ano de Mundial de Clubes. Então vai ter alguma coisa aqui? Não. A gente estará recebendo agora em julho as equipes do Hot Pato, Porto Montt, lá do Chile, a União Espanhola e também o Universidade Católica, também os 3 do Chile que costumam vir para as nossas competições, vão estar chegando aqui em julho para participar com a gente da Copa América. Legal. Deixa, por favor, seus contatos aí, deixa o Instagram, né, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais seu trabalho, porque o Futebol Society, inclusive, a gente falando para o Brasil inteiro, tem muita gente praticando aí Brasil afora para poder conhecer um pouco mais suas competições. Legal. O nosso Instagram, né, o Instagram da LibraF, é _LibraF, arroba LibraF_BR. Esse é o Instagram da LibraF. LibraF, LIBRAEF. LibraEF. Tá. Esse é o nosso Instagram. Underline BR. Isso, Underline BR. Esse é o nosso Instagram, onde lá você tem a ideia das competições que a gente organiza, as equipes que participam, né? Inclusive, as nossas competições, a gente tem uma cobertura fotográfica muito legal, onde o atleta ali se vê de forma importante, né, dentro das competições. Bacana. Marden, queria te agradecer demais, desejar um 2025 aí iluminado. Sempre um prazer estar falando com o amigo. Aliás, quero agradecer o Marden. O Marden me deu um presente de Natal, rapaz. Ele me deu nada mais, nada menos do que uma maquete do estádio Manuel Schwartz. Aí você me pergunta, qual o estádio Manuel Schwartz? É o estádio das Laranjeiras, estádio do Fluminense Futebol Club. O estádio, um dos mais antigos do Brasil, o estádio que abrigou em 1915 o primeiro jogo da seleção brasileira na história. E, pô, obrigado. Que presentar você me deu, hein? Olha, Luciano, eu tive o prazer de estar nas Laranjeiras, né, visitar o Museu do Fluminense, um lugar mágico, né? E onde, quando você pisa lá no estádio das Laranjeiras, você observa o Cristo Redentor, né? Então é fascinante. E quando você chega ao Rio,
do lado esquerdo do avião, você observa O campo, as laranjeiras lá de cima do avião. Então, pra gente que é apaixonado por futebol, é realmente mágico. Joguei bola naquele campo ali, viu? Já nadei naquelas piscinas ali, muito legal, ali. Muito legal. E nada mais, pô, pra mim foi uma honra, né, presentear um amigo que eu sei que é tricolor de coração. É uma simpatia. Marden, sucesso pra você aí, conte sempre com a gente, viu? Obrigado. Maravilha, Luciano, gratidão. Legal. Marden Soares, nosso convidado aqui no programa Hora do Esporte desta semana. Gostou, né? Também gostei bastante. E semana que vem a gente volta com mais convidados, com mais personagens, com muito mais do esporte do Brasil. Valeu, galera. Valeu, Brasil.